Pessoal, olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Bom, hoje eu queria falar um pouquinho para vocês dentro da vigilância epidemiológica e saúde pública. Queria falar para vocês sobre um filme muito interessante que eu acho que seria muito legal vocês assistirem e a gente comentar um pouquinho. Eu vou comentar um pouquinho sobre ele, depois a gente pode discutir em sala de aula, tá? Então, o nome do filme chama E a Vida Continua. É muito importante saber que o nome desse filme em inglês chama And the Band Play On. Por quê? Porque se você colocar aí A Vida Continua no Google, provavelmente vai aparecer um filme espírita do Chico Xavier, enfim, tem um filme espírita brasileiro com esse mesmo título, né? Você sabe que a tradução nem sempre é literal, né? Que seria que a banda continua tocando, seria a tradução literal, porém, quando foi lançado o filme, foi lançado como E a Vida Continua. Então, vocês vão ver essa carinha do filme aí que eu estou botando na tela para vocês. Ele é um filme de 1993, nos Estados Unidos. Eu estou deixando o link aqui embaixo para vocês. Eu vou até compartilhar o arquivo para vocês em PDF, ou em PowerPoint, não em PDF, justamente para ficar mais fácil para vocês acharem. É um vídeo que está disponível no YouTube, de graça. Você acha ele dublado, você acha ele legendado, tá? Eu coloquei aqui a versão dublada para vocês, que talvez seja um pouco mais fácil para entender quando é a primeira vez. Para quem já é dominante aí do idioma, pode trocar e colocar para ter legenda, enfim, ter dublagem, né? Isso é critério de vocês. Mas, assim, o que é interessante desse vídeo, pessoal? Principalmente quando a gente começa a falar dentro de vigilância epidemiológica. O que é interessante desse filme, né? Então, é um filme que começa a contar a história do surgimento dos primeiros casos de AIDS, tá? Entre a década de 70 e a década de 80. Então, ele começa, né? Até alguns de vocês já escutaram falar isso em aula. Ele começou justamente no vídeo também fala sobre isso. Ele fala como se fosse ele é tratado um câncer gay. Só as pessoas homossexuais tinham esse vírus, né? Então tudo começa com um comissário de bordo, tem vários parceiros em vários lugares diferentes, e aí ele começa, né, com os primeiros sintomas e tal. Então ele mostra, ele mostra os dois lados. É legal. Ele mostra o lado humano da coisa, que é quando as pessoas descobrem a doença, elas descobrem que, por exemplo, tem uma situação que uma mulher descobre que pegou do marido, que era casada, bem-sucedida, ou seja, né, que o marido acabou atraindo. Então, assim, ele mostra esse lado humano, conforme as pessoas vão descobrindo uma doença que não sabia que existia, né? Então, assim, a gente viveu, lógico, de uma forma um pouco diferente, né? A pandemia de uma coisa que você também não sabia que era, também era um vírus. Então, obviamente, né, que a gente tem uma situação um pouquinho diferente, mas o que lembra é realmente a questão da descoberta, né? Quando a gente fala até de vigilância, saúde pública, a gente fala justamente dessa questão da descoberta. Então, não é simplesmente a vigilância à saúde trabalhando só no que tem, no que já é conhecido. Não, no que é novo eles também estão atuando. Somente porque tem que alertar a população, tem que fazer controle de casos, tem que ver se virou surto, se virou uma pandemia, enfim. Tudo aquilo que a gente já conversou de teoria em sala de aula, tá? Então, o que acontece? Nesse filme, quero que vocês observem duas coisas. Então, primeiro, lógico, essa questão humana, da descoberta, da doença, enfim. E a segunda coisa é o lado que acaba pesando até um pouco para o lado da bioética da coisa, né? Que é o quê? A descoberta do vírus. Porque quando começa uma doença nova, todo mundo, né, os pesquisadores começam a ir atrás, começam a pesquisar, e aí nesse filme ele mostra muito claro a questão principalmente dos jogos de interesse entre os laboratórios dos Estados Unidos e o laboratório da França. Eles começam a discutir quem será que achou o vírus, quem será que bateu a primeira foto do vírus, quem descobriu que vírus que é. Eles mostram o pessoal do CDC, que é como se fosse uma vigilância, né, dos Estados Unidos, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, que fica em Atlanta. Eles indo fazendo pesquisa, indo na rua, conversando com as pessoas, tentando entender o que estava acontecendo, quem foi o caso 0, quem foi o caso 1. Enquanto isso, o pessoal no laboratório correndo para conseguir uma foto do vírus, conseguir entender. A hora que entenderam, na realidade, que era uma doença viral, querer essa foto desse vírus, e aí começa todo um jogo de política e afim, tá? Quem tiver mais entendida, tem um livro que chama Caça ao Vírus, do Robert Gallo, que é o do pesquisador francês, de Pasteur, Paris, que também falou sobre o lado dele, obviamente, né? A gente sempre fala em dois lados da história, principalmente aí quando os dois países brigando por uma patente, uma descoberta de uma nova doença, no caso do novo vírus, tá? Então, é muito interessante. Então, assim, vocês vão conseguir ver o lado humano da coisa, a questão da vigilância, que é justamente isso para a rua, a gente já conversou sobre isso em sala de aula, que é o cara ir para a rua, da vigilância, perguntar, tal. Isso faz parte hoje do CDC. Só para que vocês entendam, o CDC hoje, ele na pandemia teve
um papel fundamental para a gente durante a pandemia do coronavírus, mas, assim, o CDC, ele é um órgão americano, mas, assim, que ele serve de parâmetro para todo mundo, tá? Então, assim, tem muitas vezes vocês vão pesquisar alguma coisa que ele te dá de referência o CDC. Então, eles têm guidelines, se você entrar no site deles, eles estão linkados à Organização Mundial da Saúde, à Organização Pan-Americana de Saúde também, né, que é o PARO, o WHO. Então, assim, todos esses, ele está linkado porque ele é um centro de pesquisa, né? Os maiores pesquisadores hoje da área de doenças infecciosas passaram ou estão no CDC. Okay? Então, assim, é muito interessante você ver esse lado também da pesquisa, né? Que vocês possam ver, vocês estão começando o curso, então é uma coisa muito interessante para vocês verem o outro lado também, tá bom? E aí, uma das coisas que o Don Francis, que é, né, até coloquei a frase aqui para vocês, que é aqui na casa a foto, né, da pessoa que interpretou o Don Francis, que é o pesquisador americano, que ele fala: quantos tem que morrer para justificar um investimento? 100 pessoas? 1.000? Temos um número para só incomodá-los quando o dinheiro gasto em processos tornar mais rentável salvar vidas do que matar. Ou seja, vocês vão ver essa briga também dentro do filme, que é justamente essa questão, só tem um caso aqui, um caso ali, não começou com o público homossexual, não interessa pra gente, a gente não quer pesquisar. Então, tem essa questão, como eu falei para vocês, também da bioética atrelada à vigilância e à saúde pública nesse filme. Além de ser uma baita história, um baita filme, tá? Ele é bem antigo, como eu falei para vocês, da década de 90, mas, assim, ele é super atual, principalmente para pessoas que passaram, né, por uma pandemia e viram esse negócio de não sabemos com quem estamos lidando, né? E aonde entra a questão dos órgãos competentes também, dos laboratórios de pesquisa que estão fazendo isso. Tá bom? Espero que vocês gostem do filme, depois vocês me contem, obrigada, blogueira, né? Contem aqui nos comentários. Depois comentem aqui no Teams, a gente pode também comentar em sala de aula a respeito desse filme, mas ele é muito interessante, super recomendo vocês assistirem, tá bom? Espero também tenha dado uma ajuda aí, tendo contado um pouquinho do filme, sem contar spoiler para vocês, tá bom? Ótimo para vocês e um ótimo filme também, tá bom? Obrigada, tchau, tchau.